acusações, meu tentador, lembranças do passado vem, que quer me fazer parar, ouvindo palavras de alguém que não quer mais gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente termina a palavra e encontra bastante poder pra vencer. Continua a jornada e vê que o passado ficou pra trás. Foi Cristo na cruz, tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu. É certo que nós viramos investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Maravilha. Vamos cantar um hino? Vamos cantar Chuvas de Bênção. Chuvas de graça, né? Olha o irmão Zé aí como sabe, tá vendo? O Yuri vem tocar teclado aqui. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar, filhos da fortaleza, e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador, que nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas e graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Traz-nos dos céus penosos, dai-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos, o santo precipito. Chuvas de graça,
Chuvas pedimos, Senhor, manda chuvas constantes, chuvas do Consolador, manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. O 2, aliás, o 2 não, 3. Plena paz De santo gozo tem de obedecer, pois eu creio a morte sobre a cruz. do Senhor, só confiando Desse mundo viver, entoando aleluia ao meu rei. Glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos pelo louvam, então louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. E Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão mundo do Salvador, não sabemos agradecer o grande amor. e porém estou gozando do favor da sua lei. Entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O povo israelita Com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Este tempo céu e terra seja bem Mandei, entoando aleluia ao meu rei. glória, Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. como Os anjos veio louvar, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. eu quero trabalhar, terminar as promessas do meu Salvador. Você recebe. Cantarei louvores ao meu Criador, recordar a dispensação do seu amor. Livre nas promessas de Jesus, Eu vivo, firme estou, firme. ficarei, Firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de que não falha. Quando a tempestade vem a sol, pelo verbo vivo ele batalha. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Vem na liberdade de Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. eu vivo, Estou firme, ficarei, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais aleluia.
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em Provérbios, o capítulo 30, aliás, capítulo 30 não, eu estou aqui, Provérbio capítulo 29. Capítulo 29, os 6 e 7, que diz assim: os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Pai, que nós, Senhor, venhamos fazer conforme a Tua palavra, Senhor. Verdadeiramente colocá-la em prática e sermos justos, Senhor, para andarmos livres e felizes. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Os ímpios são capturados nas suas artimanhas, ou seja, quando eles cavam uma cova, para o justo é ele que cai nela, né? Mas os justos, eles andam livres e felizes. É como o pastor está pregando, né? Os ímpios acham que eles são livres, né? Mas livres são os justos. Os justos são aqueles que escolheram obedecer a Deus. Vamos ouvir o pastor louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Meus irmãos, essa música é de um cantor alagoano e é antiga. Vamos lá. Se alguém me convidar para deixar Jesus, eu direi não, 1000 vezes não. Eu sou de Cristo e Ele é meu, nada vai nos separar. Eu e Jesus somos irmãos. E não me peça para deixar Jesus, eu sou dele e Ele é meu. Ao elo, muito forte, unido, Ele e eu somos dois em um. E não me peça para deixar Jesus, eu sou dele e Ele é meu. Ao elo, muito forte, unido, Ele e eu somos dois em um.
pertence a mim. A Cristo entreguei, tudo entreguei. E se você quiser ser meu amigo, o meu companheiro, então, será que terá que seguir andando comigo os passos de Jesus? Mas não me peça pra deixar Jesus. Eu sou dele, ele é meu. Há um elo muito forte unido, Jesus e eu somos dois em um. Então me peça pra deixar Jesus. Eu sou dele, ele é meu. Há um elo muito forte unido, Jesus e eu somos dois em um. Somos dois em um. Como o irmão Adão pregou tão bem, né? Vamos ouvir ele hoje novamente, né? Em seguida, o pastor canta ao fundo do baú e já passa para a mensagem. Na tua boca, o teu pensamento é ali. Está escutando muitas coisas crambólicas aqui dentro, né? Mas eu não posso entender, você responder. Mas vai fazer o que também. Vai dizer a eu. Salve aí. Salve aí. Para eu ligar essa. Salve a igreja, com o Pai do Senhor. Gênesis 37, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zipá, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles e seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-os e não podia falar com ele pacificamente. Amém? Agradeço a oportunidade. O irmão Adão leu a história de José, né? José está abençoado de Deus, tudo que fazia prosperava. Era José, o único pecado que José, quer dizer, eu acho que ele não cometeu nenhum, né? O único que não tem na Bíblia registrado que pecou foi José. Porque José era filho da mulher que Jacó amava. Vocês lembram que Jacó queria casar com Raquel? E o sogro dele enganou ele. Labão enganou Jacó. E Jacó casou com Raquel depois. Só que Raquel era estéril, né? E
Bila e Zilpa não eram as mulheres de Jacó, eram as concubinas. Então, assim, Lia era aquela mulher de Jacó, Lia e Raquel. Mas o que chama a atenção nessa história é que diz que Jacó amava mais a quem? A José. E por causa disso, os irmãos dele tinham ódio. Aqui na minha diz que os irmãos o odiavam. E fizeram tudo aquilo por inveja, porque se a gente for olhar, o pai, Jacó, deixava bem claro que a preferência dele era José. Então, nós como pai, jamais devemos fazer isso, né? E muitas vezes nós caímos nessa mesma armadilha, né? Acontece. E com relação à túnica, aquela túnica tem vários significados, aquela túnica de várias cores. E os irmãos de José, geralmente quem tinha uma túnica daquela, o pai dava a quem fosse assumir a família. Era a tradição. Então, quando José recebeu aquela túnica, os irmãos de José já estavam sabendo que o pai ia passar o bastão da família para José. Então, assim, e eles tinham mais ódio ainda por causa da preferência de Jacó, né? Mas, se a gente for falar nisso, a gente passar da tarde e à noite. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente destrinchar e vamos deixar para quando a gente chegar em Gênesis, né? Aí a gente estuda minuciosamente. Começou no cima de José e terminou dentro do poço e depois... Mas ele sempre teve vitória. Por quê? Porque ele sempre obedeceu. Mesmo sendo escravo, ele nunca desonrou ao seu Senhor. Então, isso é a lição, essa é a lição mais importante. E outra lição importante que temos que tirar da história de José, que mesmo os irmãos tendo feito o que fizeram, o que foi que ele fez? Perdoou. Perdoou e além de perdoar, ele os acolheu. Então, assim, são histórias são lições que nós devemos tirar para a nossa vida. Vamos ouvir o pastor Júnior, né? Ou trazer a mensagem logo, ou louvar o fundo do baú, aí ele fica à vontade. Estou sentindo que os irmãos hoje não querem fundo do baú, então. Está chovendo. Nós não queremos ver, que eu ouvi. Eu nunca cantei esse hino aqui, porque ele é dos mais antigos, ele é dos anos 80, mas se vocês entenderem a letra do hino, vocês vão entender a grandeza de Deus. A grandeza de Deus até na expressão da letra desse hino.
sentiu ameaçado por um outro rei pagão que havia prometido esmagar Israel com seu grande batalhão. Dobrou seu joelho em terra e orou a Deus pedindo sua eterna compaixão. 185.000 São Anjo destruiu, mas não perdeu a questão. Ele é o Deus tremendo, Deus de paz, onipotente, eterna compaixão. Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac, de Elias, Jacó e Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus do céu, onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Quando subiu ao céu, recebeu o poder do Pai então. Repassou sua igreja, autoridade e poder e todos são. Ele é quem cuida e prepara, também capacita a você, meu irmão. Ele é sempre preparado, ele quer te usar hoje, meu irmão. Ele é o Deus tremendo, Deus de paz, onipotente, eterna compaixão. Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac, de Elias, Jacó e Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus do céu, onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Essa ministração ela não tem um texto base, ela tem vários textos base. Então, não tem um versículo-chave. Se os irmãos manterem a Bíblia aberta, em rápidos minutos, você vai ver. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, vai nos relatar algo. O tema dessa mensagem seria quando Jesus chega ou quando Jesus se encontra com alguém. A Rana está com a Bíblia aberta. Vai ser Lucas 18, 35 a 43. Eu acho que até a Rana vai ler a Bíblia. Lê aí, amor. Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que acompanhavam à frente o repreenderam para que se calassem. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. A primeira frase desse texto diz o quê? Aconteceu que, aproximando-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmola. Ou seja, mais um tempo que eu poderia dar essa mensagem. Quando Jesus se aproxima. Meus irmãos, Jesus, ele nunca chegou, absolutamente nunca, chegou num lugar para continuar a situação da mesma forma. Eu citei apenas aí, contexto, o cego de Jericó.
Mas você vai perceber que a prática do cego, ela foi muito ousada. Por quê? Porque poucas pessoas reconheciam que Jesus era filho, dizia, você poucas vezes vai ver na Bíblia alguém dizendo, Jesus, filho de Davi. Porque quando você dizia que Jesus era filho de Davi, em público, você estava reconhecendo que Jesus era rei, vinha da descendência do maior rei de Israel. E poucas pessoas tinham a ousadia de chamar Jesus de filho de Davi. Mas não é isso que eu quero focar. Eu queria focar numa segunda situação. Perceba bem, quando Jesus chega, a situação é radicalmente transformada. Nós poderíamos aprender aqui sobre a persistência do cego, a restauração da visão do cego, a mudança total da vida do cego, a aplicação da fidelidade no clamor do cego, a repreensão que a multidão deu ao cego. Só nesse texto aí. Mas eu não vou fazer isso, não tenho tempo. Em uma outra situação, que Jesus chega e muda a perplexidade da coisa, é João capítulo 4, versículo 42. Jesus chega lá em João capítulo 4, versículo 42, vê uma mulher com fama de promíscua, de prostituta. Jesus, mas leia só 42. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse texto aí está relatando a mulher do poço. Jesus encontrou no poço, que Jesus disse, me dá água, mulher. Aí a mulher disse, você é judeu pedindo água, no seu samaritano? Isso não pode. Não, mas se você soubesse quem está lhe pedindo água, você ia dar água a ele e ia lhe dar água da vida. Aí Jesus pega, conta toda a história da mulher. Olha, que já tivesse 5 maridos, o que tem agora não é teu. Ela diz, eu vejo que tu és profeta, porque tu não me conhece, está falando da minha vida. Então tu és profeta. A mulher vai na cidade, proclama que encontrou Jesus, toda a cidade vem encontrar Jesus, e a história daquela cidade nunca mais foi a mesma. Quando Jesus chega, a história muda radicalmente. Mas pastor, isso só vale para o passado, não vale para hoje também, porque quem mudou é a gente, mas Jesus continua o mesmo. Perceba que a mulher, ao encontrar Jesus, ela tem uma rápida conversa, mas uma conversa que transforma a vida não só dela, mas de toda a cidade. Jesus vai encontrar a mulher na beira do poço meio-dia, ou de manhã, ninguém sabe exatamente. Meio-dia, ou de manhã. Mas Jesus vai lá. Porque tem pessoas que Jesus espera vir ao seu encontro. Tem pessoas que Jesus vai ao encontro dela. Isso é fantástico. Meus irmãos, percebam bem. Aí você vai perceber, vai ler mais na Bíblia, reencontro que Jesus teve com Zaqueu, por exemplo. O irmão Adão leu isso aqui ontem. Jesus teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu desceu depressa, foi se encontrar com Jesus. Jesus se encontrou com Zaqueu e transformou a sua vida de forma evangelística. Hoje veio salvação a essa casa. Jesus não cobrou a Zaqueu que Zaqueu devolvesse aos pobres tudo que ele tinha, ou metade, ou 4 vezes mais, ou 3 vezes mais. Não, Jesus só pregou o evangelho para ele, a salvação em pessoa, e ele foi transformado. Por quê? Porque quando Jesus chega, não fica a salvação do mesmo jeito. Isso é fato, a Bíblia está cercada disso, demonstrando que onde Jesus chega, a situação não fica do mesmo jeito. Isto é maravilhoso. Por que, pastor? Porque não vale só para o passado, vale para hoje. Nós encontramos Jesus e a nossa vida não é a mesma. Se o irmão Luiz não tivesse encontrado Jesus, ele talvez não tivesse nem vivo mais. Se o irmão Adão não tivesse encontrado Jesus, talvez a cirrose já tinha matado ele. Se a irmã Maria não tivesse encontrado Jesus, talvez ela não estivesse aqui. Se a Vera não tivesse encontrado Jesus, ela mesmo disse que já estava morta. Se nós não tivéssemos encontrado Jesus, o que seria de nós? É porque é uma prova viva, que o mesmo Jesus que encontrou com o cego, que encontrou com Zaqueu, que encontrou com Bartimeu, continua nos encontrando hoje. Meus amados irmãos, percebamos bem, e o que Jesus oferecia em primeiro lugar não era a cura de quem era cego, não era a comida para quem estava faminto, ele oferecia salvação. Porque a maior preocupação com Jesus não é com a situação financeira do homem.
Não é com a situação do estômago da pessoa, do intestino da pessoa, se está cheio ou está vazio. A maior preocupação com Jesus é com o espírito do homem. Então, quando Jesus se encontra, irmão Luiz, com o ser humano, a mudança é total. Ele chega para Nicodemos e diz: ô Nicodemos, tu é doutor na lei, tu conhece a lei, tu sabe da lei, mas vou te dizer uma coisa que é bem simples e tu não sabe. Necessário, pois é, nascer de novo. Jesus já dizendo para Zaqueu, para Nicodemos: essa vida velha aí, essa vida antiga aí, essa vida aí que tu leva, joga fora, deleta. Eu cheguei e eu vou fazer de você uma pessoa nova. O ser humano pode ter o mesmo corpo, o mesmo cabelo, a mesma cor dos olhos, a mesma altura, mas quando encontra Jesus, ele muda de dentro para fora. As características do ser humano mudam de dentro para fora, porque Jesus se preocupa no que está interior e o exterior vem depois. Amados irmãos, mas não é só isso. Perceba. Você vai lembrar da mulher do fluxo. A mulher do fluxo tinha gastado todo o seu dinheiro. Tinha gastado em 4.000 dias todo o seu patrimônio. Tinha sangrado extremamente, frequentemente, diariamente. Mas ela resolve. Jesus não foi ao encontro dela, como até agora nós citamos. Ela foi ao encontro de Jesus. E ela não precisou de uma consulta específica com Jesus. Ela não precisou passar meia hora conversando com Jesus. Ela só precisou tocar na orla dos vestidos de Jesus. Só um pouco. Isso significa dizer que a gente não sabe a estratégia de que Jesus vai trabalhar para transformar a minha e a sua vida. A gente sabe que ou ele vai vir no nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dele, ou ele vai nos tocar e falar conosco, como fez com Nicodemos, Zaqueu, ou nós vamos ao encontro dele para falar com ele. Mas alguma coisa ele vai fazer. A diferença é, nós precisamos entender, fazer, agir de uma maneira que Jesus entenda que nós estamos precisando dele e clamando por ele. Perceba bem, amados, quando você se encontra com Jesus, além de ele te dar a salvação, ele te dá conversão, fé, intimidade e revelação. Foi a fé do cego Bartimeu que fez identificar, que fez Bartimeu identificar que Jesus era filho de Davi. Foi a sede dos homens que a mulher evangelizou, da população que a mulher evangelizou, a mulher do fluxo, do poço, que fez a população vir ao encontro de Jesus e dizer: tu és brecha, tu és diferente, tu não é igual a gente, tu és diferenciado. Foi a fé de Nicodemos que fez ele ir de noite se encontrar com Jesus e receber a salvação. Jesus se encontra com uma multidão que vai sair numa cidade e ele vai entrando na cidade e Jesus olha para a mulher: por que esse choro aí? Para de chorar. Mas parar de chorar como? Meu único filho está morto, estou levando para enterrar, mas eu estou mandando você parar de chorar. Mas por quê? Abre o caixão. E Jesus não toca no defunto, Jesus toca no caixão. Ele levanta, aí o filho da mulher se levanta e ele entrega a sua mãe e todo o corpo glorificou a Deus. Porque onde Jesus chega, muda. Mas pastor, Jesus não chegou ainda na vida dos meus filhos, continue clamando. Jesus não chegou ainda na vida dos meus netos, continue clamando. Jesus não chegou ainda na vida dos meus sobrinhos, continue clamando. Ele não vai desistir da sua geração enquanto você clama. E quando ele chegar, ele transforma tudo. A questão é, nós estamos clamando? Nós precisamos perceber e persistir humildemente, clamando por aquelas pessoas que dependem do nosso clamor para Jesus ouvir. Mas pastor, o senhor está dizendo que para a minha família salvar, eu dependo do meu clamor para ser salvo? Sim. Por quê? Se depender da própria vontade dos filhos de Adão, eles vão aceitar Jesus? Sim, mas se depender da própria vontade deles, eles vêm renovar a aliança? Hoje? Você não tinha pra gente, mas agora o outro O outro não.
Irmão Luiz, se depender da própria vontade dos seus filhos hoje, eles aceitam Jesus? Provavelmente não. Se depender da própria vontade dos seus filhos hoje, meu amor, eles aceitam Jesus? Não. Não. Então, se eles não aceitam Jesus, se depender da vontade deles hoje, quem é o canal para clamar para eles serem tocados e caírem em si e dizer: eu estou vivendo uma vida errada, eu preciso me alinhar com Jesus? Quem é o canal? Exatamente. Nós somos o canal. Eu sou o canal hoje. Você é o canal hoje. Para que o sertão onde você está se volte para Jesus. Mas alguém precisa fazer o que o Sérgio Bateu fez. Lidar com Jesus. Alguém precisa fazer o que Zaqueu fez. Fazer um esforço mesmo pequeno, baixinho, insignificante. Fazer um esforço para subir, enxergar Jesus em algum ângulo. Vai. Só energia e vai parou. Alguém precisa fazer. Já que aconteceu isso, vamos. Isso foi da prova. Né? Mas tá sendo lá. É, porque ela tem bateria. Não, vamos. Tá filmando ali? Faltou energia, irmãos. Aí, Vamos ver a porta mostrada? a gente Nada saindo. vai encerrar, mas outro dia a gente volta nessa mensagem. Tá bom? Vamos orar? Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque independente da chuva, da dificuldade, da lama, da falta de energia, nós viemos fazer a tua obra, o teu trabalho. Pai, abençoe esses irmãos que vieram aqui, Senhor. Temos misericórdia daqueles que disseram ontem que vinham e não vieram. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Não deixe que nenhum mal nos ofenda. Senhor, nos ajude para que quarta-feira possamos estar aqui aprendendo a tua palavra. Hoje vem, Pai, para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, contribui com você, com a sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diga! Amém. Você diga! Amém. Você diga! Amém. Você diga!